acredito nas manifestações, né? No profético. Deus tem poder de fazer qualquer coisa, né? De jogar pó de ouro aqui. O que é complicado é a manipulação dos dons que hoje a gente vê muito, mas muito. Recentemente eu vi uma missionária, ela pegou um óleo ungido, assim, e ela falou, eu vou ungir todos vocês. Quando eu colocar a mão na cabeça de vocês, que tiver vermelho, vocês vêm aqui na frente. Cara, o óleo ungido, o óleo era normal, comum. Ela ia ungindo. Digamos, das pessoas que ela ungiu, umas 15 pessoas ficou vermelho. Vermelho, igual sangue. De um óleo comum. E ela falou que o pai dela era pastor da Deus e Amor, 45 anos, faleceu o ano passado. E Deus usava muito ele em milagre. E ele, antes de falecer, ele falou assim, filha, esse óleo que o pai sempre carregou, agora vai ser seu. Sabe? E Deus usava muito ele em maravilhas dentro da Deus e Amor. E ela pegou aquele óleo quando ela começou a orar pelas pessoas e ungir. Aí essas pessoas, quando ficava vermelho, que chegava perto dela, Deus dava uma palavra profética. Então, existem manifestações. O que é muito preocupante, acredito que os pastores vão falar sobre isso, é a manipulação dos dons, que hoje a gente vê muitas pessoas usando os dons que não são nossos, são de Deus, para manipular vidas, para arrancar dinheiro das pessoas. É aí que é perigoso e é aí que acontece, onde o espírito de engano acaba entrando na vida dessas pessoas, que às vezes até começou bem, mas depois se perdeu e o demônio acabou, né, agindo. Mas, em resumo, eu acredito sim na manifestação dos prodígios e tal, né? Das maravilhas. O que eu fico muito preocupado é com na manipulação que as pessoas fazem depois disso, né? Você acredita aí, missionária, que existe, que tem pó de ouro, dente de ouro? Acredito, e tem um primo meu que tem um dente de ouro, que ele foi em cima do púlpito ali, uma senhorinha muito baixinha que veio da China. Ela falou, olha, tem alguém aqui em cima, no meio de vocês, que tá com uma terrível dor de dente. Quando ela terminou de falar isso, ele que estava como escudeiro, que tinha que ficar como escudeiro do pastor que estava lá, né? Que ele falou, ó, quando eu orar, você fica aí intercedendo. Era na igreja Cabote, no Paraguai. Que ele estava com o pastor Fernando. E ela pegou e falou, olha, mas Deus está me falando aqui que essa pessoa agora, nesse momento, o Senhor está enviando um anjo e ele está fazendo a restauração no seu dente. E ele caiu para trás. Tá, daí ele levantou e olhou para a esposa dele e falou, nossa, minha dor de dente passou, não estou sentindo mais nada. E foi embora. Aí ele falou que aquela noite ele foi para casa, deitou, dormiu, disse que quando deu exatamente 3 horas da manhã, 3 horas, ele sentiu que algo bateu nele. Levanta. Levanta. Aí disse que ele acordou a esposa dele e falou, para de me bater. Ela falou, eu não bati em você. Aí disse que de novo, levanta, levanta. Vai no banheiro. Abre a sua boca e olha. Aí ele foi no banheiro, abriu a boca, olhou e ele começou a chorar. Ele entrou em prantos. E ele tem um monte de gente chega e fala para ele abrir a boca e o dente de ouro tá lá. E ele estava com a restauração todinha em ouro. Isso aconteceu na minha parentela. Eu também tenho uma história para contar pontual sobre isso, que é a minha irmã, que tá assistindo. Um abraço pra Regiane, minha irmã é mais velha. Ela também, cara, na igreja quadrangular aqui em Foz, na primeira IEQ, se eu não me engano, há muito tempo, quando ela era criança, ela tava com dor de dente, tinha medo de ir ao dentista. O pastor fez uma oração e falou que Deus ia fazer obturação de dentes. E ela, cara, pequenininha, recebeu uma obturação no dente dela, em prata, não foi em ouro, durante a oração. E pasmem, ela foi no dentista e na obturação tem 2 letrinhas. 2 letrinhas que eu não vou saber o que é essa letra, entendeu? Mas tem lá, alguém fez essa obturação enquanto orava. Você acredita nisso, pastor Elis? Eu acredito piamente nesses prodígios, né? Porque prodígios estão nas mãos de Deus. A Bíblia diz que quando Estevão estava no meio da multidão, Deus fazia sinais, prodígios e maravilhas, né? Eu acredito, eu conheço um pastor, né, digno de ser lembrado, que é o pastor Geraldo de Nardi.
conhece também, o pastor Denis conhece. É um camarada que Deus usa especificamente nessas áreas de cura e principalmente em obturação, dente de ouro. Mas os meus olhos viram, eu sou testemunha ocular de uma irmã no Morumbi 1, não sei se a Dani vai lembrar dela, tinha uma irmã lá chamava Rosana. E essa irmã, ela... Não. Ela era uma obreira lá da igreja, acho que ela era cooperadora, diaconisa, não lembro. Tava sempre ali com a irmã Maria Dacha, aquela turma toda ali. E um belo dia, um irmão que já dorme no Senhor hoje, irmão Eurides, ele chegou de São Paulo e disse assim, olha, eu estive num evento jovem lá e Deus deu dente de ouro para pessoas no evento. E a irmã Rosana, tadinha, ela tinha os dentes dela, era só o pó, tadinha. Era bem complicado. E ela não tinha recursos financeiros para poder fazer um tratamento. Aí, quando o irmão contou isso aí, ela sentiu-se no dever de dizer para Deus assim, Senhor, se o Senhor fez isso lá em São Paulo, nesse evento onde o irmão estava, o Senhor é o Deus que está aqui. Eu queria te pedir que o Senhor fizesse isso na minha boca, me desse dentes. Não precisa ser de ouro, Senhor, mas que o Senhor mude. Beleza, terminou o culto. Ela disse que começou a esfarelar os dentes dela. E ela foi embora com um lencinho na mão, toda hora caiu um pedacinho de dente. Ela disse que no meio do caminho, ela falou assim, Senhor, eu pedi pro Senhor fazer uma obra, mas eu tô perdendo os dentes. Aí quando ela chegou em casa, que ela olhou assim no lenço, tava todo caco, cheio de caquinho dos dentes dela, que ela vinha cuspindo na rua aqueles caquinhos de dente. Só que pra surpresa dela, quando ela foi dar um sorriso na frente do espelho, eram dentes todos novos. Ela chegou no culto no outro dia, pediu uma oportunidade, e aí o pastor disse para ela, pode vir aqui testemunhar. Ela contou o testemunho e cometeu uma besteira de dizer para os irmãos, quem não acredita, no final do culto eu vou estar lá na porta para você dar uma olhada. Tinha irmão que pegava duas mãos assim, ó, quase rasgou a boca da irmã, mano. Sem brincadeira, diante de Deus. Sabe, crente curioso, aquele que não acredita, e ela mostrava os dentes, coisa mais linda do mundo, e eu vi isso, eu falei, meu Deus, Deus é poderoso para fazer. Então eu acredito sim, eu já vi Deus fazer isso, eu já fui vítima de estar assim num evento, orando, e aí o pregador dizia assim, ó, Deus vai manifestar aqui com uma unção de riqueza nesse lugar, Deus vai prosperar a gente, e tem gente aqui que vai receber pó de ouro na mão, e eu olhar minha mão assim, cheio de óleo, de azeite, cheio de pó de ouro, eu dizia, meu Deus, o que é isso? Foi uma experiência ímpar, né? Mas aí o grande mal, como disse a pastora Dani, é a manipulação, o sensacionalismo, né? As pessoas que estão recebendo por aquilo que nem é delas, né? Utilizando os dons de forma errada. Então, esse é o maior problema. Mas eu acredito sim nesses sinais. Anjos no culto? Acredito. Eu acredito. Ah, mas o que você é contra nessa questão angelical? Angelolatria, culto a anjos. Aí é outra história. Mas eu acredito na manifestação e a presença angelical em cultos. Opa! Então, pastor, ele tá querendo ir pro lado dos anjos. Não, eu também acredito e a pastora Dani falou uma coisa que é uma grande realidade. Há uns 15 anos atrás, Deus me usava também nessa área. São Miguel do Oeste ali, Santa Catarina, orei e pela misericórdia de Deus, muitas pessoas receberam o pó de ouro, teve gente que pingava um azeite das mãos, só que o tempo vai passando, vão surgindo esse lado aí que a pastora colocou muito bem, que vão começando a usar os dons de Deus para enganar muitas pessoas, tirarem dinheiro, e eu fui deixando de lado. Hoje eu não ministro mais sobre isso. Mas eu vi, e lá em Floripa, nós tivemos um seminário lá onde eu fui um ministrador que ministrei nesse seminário, o pastor Dinardi ministrou também, outros pastores, e quando chegou o dia do pastor Dinardi, eu vi isso acontecer não numa pessoa, mas em várias pessoas. Ele ministrando e pessoas recebendo dente de ouro, pó de ouro nas mãos. Então eu acredito 100% nisso que é
não é todas as pessoas, né, que Deus deu esse dom, mas o pastor Dinardi é uma pessoa que trabalha muito forte nessa área. O grande problema são os charlatões, né? Justamente. Agora tem uns caras que estão entrando aí, que põem uma coisa escondida na mão,